Boa noite a todos, estamos aqui no mais uma noite no nosso podcast Tudo é Possível ao que Crer. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Jonathan Brito, da Venezuela, que veio hoje contar um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu país, sobre a sua origem, suas raízes, de como está sendo a vida dele aqui no Brasil, o que ele está achando do nosso país. E hoje recebemos aqui o Jonathan, então, com alegria e também um prazer receber o Jonathan hoje conosco. Seja bem-vindo, então, Jonathan, ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo essa noite hoje de participar com a gente aí. Jonathan, que grande amigo do Jackson, aí, trabalha na Aurora junto com o Jackson, né? Ali se abriu uma porta aqui no Brasil para você trabalhar e, por enquanto, ali você está, então, trabalhando, morando aqui em Sarandi, né? Então, fala um pouquinho sobre o Jonathan, como foi, Jonathan, chegar no Brasil, como foi a tua chegada, que primeiramente fala que é o Jonathan, tua família, da onde você veio, fala aí um pouquinho da sua história. Boa noite, como o pastor falou, meu nome é Jonathan, sou da Venezuela, tenho 34 anos, vou falar um pouco acerca da minha história, desde que eu saí da Venezuela até aqui. Tudo começou com a situação econômica do país, e fui obrigado a sair de lá. É uma situação real, né, Jonathan? Não é brincadeira, né? Muitas pessoas, elas não têm noção do que está acontecendo lá. A gente vê na TV, as pessoas, não, mas não é isso. Mas realmente é o que passa na TV mesmo. Realmente a realidade é essa mesmo, Jonathan. Tem gente que assiste, olha o jornal, mas não acredita porque não está vivendo, né? Mas eu venho de lá e falo que tudo que está acontecendo é certo. Tem uma crise agora, o país está passando por um processo, né? Daí tem muita gente saindo do país e eu fui um também que teve que sair. Graças a Deus consegui sair, cheguei até Roraima, Pacaraima, exatamente, fazendo a documentação, graças a Deus, pela ONU, a gente se cadastra e interiorizam o pessoal. Daí a gente se cadastrou e eles fizeram uma interiorização e desse jeito a gente chegou aí. E essa chegada, assim, Jonathan, como vocês foram recebidos nessa chegada pela Polícia Federal? Como é que foi essa chegada ali? A gente chega lá, na fronteira, tem que se alistar para fazer aquela documentação, se cadastrar, CPF, Cadastro. RG, tudo isso. A gente fez vários dias. Sim. Eles têm tipo um abrigo, né? A gente ficou no abrigo uns 4 ou 5 dias. Tem gente que fica mais tempo também. A partir do quinto dia, a gente já está pronto, legal no Brasil. Daí não demora tanto, uns 5 dias mais ou menos. É bom aqui no Brasil a documentação em diferença a outros países. Daí já a pessoa está pronta, só que para aquela interiorização tem que esperar muito tempo para uma vaga. Daí a gente espera 2 meses, 3, 4. Eu esperei 2 meses e meio, esperando. Tipo, quem não tem com que alugar, tem que morar na rua. Tem um monte de gente morando na rua. Tem um monte de venezuelanos, então, tu diz, Jonathan, que chegaram com essa realidade que no Brasil, muitas vezes, né, chega sem trabalho, sem condições, e que estão, então, morando na rua. Praticamente é nem um mendigo, né? Porque não tem nada, o pessoal que está saindo de lá não tem nada. Daí, para uma vida melhor, a gente sai. Tem um monte de gente que... Essa saída lá do teu país, Jonathan, a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco mais sobre a Venezuela, esses problemas econômicos, políticos, sistema, mas falando um pouquinho da saída lá, foi uma saída assim tranquila ou foi uma saída a qual vocês tiveram que praticamente sair escondidos de lá? Não, na hora da saída, do tempo que eu saí, foi muito bom. Foi muito bom no ônibus, a entrada aqui no Brasil foi ótimo. Mas teve um tempo que se foi ruim para entrar, porque tinha o Covid, estava começando o Covid-19. Daí o Brasil tinha a fronteira aberta e Venezuela fechada. Mas só por causa do Covid? Só pelo Covid. O governo não está impedindo
pessoal sair de lá. Eu sempre tive essa dúvida, assim, de saber se o governo, ele impedia ou ele tentava que as pessoas não saíssem. Então isso não ocorria lá. Não, lá não. Lá não. Essa história existe na Cuba, que a gente não pode sair, mas na Venezuela está liberado para entrar e sair quando você quiser. Óbvio, que interessante. Eu sempre achei, a gente olhando assim os programas, televisão, era um conceito que eu, para mim, tinha e dificilmente conseguiria sair, eu teria que sair que nem refugiado de lá. Mas então essa é uma realidade que não acontece. Não acontece. O país é aberto, a fronteira é aberta, quem quiser sair pode sair, livre, espontânea à vontade, bem tranquilo. É. Então vocês chegaram ali em Pacaraima, por Roraima, e como foi a chegada ali, Jonathan? Me falou que muitos moravam na rua, mas como é que foi a tua chegada ali? Minha chegada foi direito ali no abrigo, fiz a documentação, daí teve que ir até Boa Vista, uma cidade mais para dentro. Só que nós contamos com a ajuda da minha irmã que estava morando aqui. Ela chegou por uma vaga de trabalho e depois a gente veio através dela. E ela mandou para nós dinheiro para alugar uma casa e foi que a gente não morou na rua por causa dela, graças a Deus. E graças a ela que deu essa mão para nós, porque a gente ia morar também na rua. Sim. Porque os abrigos estão muito cheios, entende? Daí não tem mais vaga para entrar no abrigo e tem que morar na rua. Ela morou 5 meses na rua. Ela estava muito magrinha, passou um tempo forte. E graças a ela tem um monte de venezuelanos do meu povo lá que chegou aí. Uns vão ajudando os outros, na verdade, os que vão chegando vão ajudando aqueles que vão vindo para o Brasil. Isso, que legal. E como é que foi assim a adaptação? Nós estávamos falando agora há pouco tempo sobre comida, costumes e tudo mais, assim, Jonathan. Como é que foi essa adaptação na chegada do Brasil? Por exemplo, enquanto a comida, coisa assim, não era uma coisa para dizer, porque a gente estava precisando, né? E quando tu precisa, tu tem que pegar o que tem. Sim. Desse aí não foi um problema, o problema foi na hora de falar, que a língua a gente não conhecia nada. Lá não existe uma aula de português, tem aula só de inglês, né? Daí a gente teve que aprender falando enrolado, falando palavra errada. Mas chegou uma hora que se ajeitou, a pessoa se ajeita. Mas esse foi o grande problema para mim, mas outra coisa assim... Quanto tempo que tu já está aqui no Brasil, Jonathan? Eu vou fazer 4 anos e 5 meses quase. 4 anos e 5 meses. Uhum. Deu para aprender bem. O Jonathan, até eu estava falando com ele que ele tem um português assim... Bem falado, assim, perto de muitos que a gente encontra, que recém-chegaram também, né? Pessoas venezuelanas que recém-chegaram. E como vocês foram recebidos no Brasil assim, pelo povo brasileiro? Teve esse acolhimento? Teve dificuldade? O povo estava meio, como é que eu posso dizer, meio sem saber o que ia acontecer? Como tu te sentiu na tua chegada com o povo brasileiro? Eu estou muito agradecido com o povo brasileiro, porque para mim, é o país número 1 acolhendo o pessoal, porque tem outros países onde o venezuelano foi também, Peru, Chile, Equador, os outros países cheio, e teve xenofobia, sabe? Uhum. E aqui eu acho que não tem tudo, tratam o venezuelano como um brasileiro mais. Tem isso, né? quase todos os direitos, só a votação que tem que morar mais de 10 anos, 10 anos para votar, mas o demais é muito bom, legal, bem acolhido, muito agradecido com o povo brasileiro. E aqui na cidade de Sarandi, como é que foi a adaptação? Foi bem recebido? Como é que foi a chegada aqui na nossa cidade, Jonathan? Foi muito bom, porque teve muita gente aqui cuidando dos que estavam chegando para levar comida, cara, muita comida em casa, roupa, abrigo, porque a gente chegou em tempo de frio, estava meio frio. Daí, muita gente ajudando. Essa questão climática lá na Venezuela, eu não sei como é que é a questão climática lá, mas vocês também têm as estações assim que nem a nossa, assim, de bastante frio, é mais calor. Como é que é a questão climática lá? Lá é um país tropical. Não tem tipo inverno. Quase sempre. Você pode ir na praia o ano inteiro. Coisa boa. Não desce de 18 graus. Só tem um estado que é frio e neva. Um estado só.
Mas aí é sempre frio lá ou não? É frio sempre. Esse estado só, mas o demais é só quente. Só quente. Bem diferente do nosso país, não. Nosso país a gente tem as 4 estações no limite. Quando é calor, é muito calor. E quando é frio, é muito frio. Até agora, há poucos anos para cá, a gente não tem assim um frio tão intenso, mas antigamente, eu me lembro quando eu era mais novo, o frio era bem frio, ainda mais aqui na região sul, né? Na região sul, no Rio Grande do Sul. E quando você veio de lá, Jonathan, veio direto para Sarandi, de Roraima a Sarandi? Saí de Roraima e fui a Boa Vista. Boa Vista. Lá é que tem que se terminar de fazer o cadastro para pegar o bilhete para viajar. A gente ficou 2 meses e meio lá. Daí, quando saiu aquele voo, Sim. a gente foi, pegou avião e veio reto. Fez a escala, sabe? E logo, depois chegou reto aqui em Chapecó. Não teve que ir em outro lugar. Mas quando vocês fizeram o cadastro, já estava decidido que vocês vinham a Sarandi ou veio por causa da família, alguém que estava aqui? Minha irmã estava aí. Ah, tu veio porque a tua irmã senão teria, de repente, ficado em Chapecó, outra região. Isso, porque tem interiorização e vaga de trabalho. Minha irmã, ela chegou por vaga de trabalho. Ela nem sabia para onde que ela ia ir. O marido dela ganhou uma vaga aqui na Mirasul e chegaram aí com 3 meses de alugue, sabe? Ele começou a trabalhar aí, depois de um tempo, ela chamou nós pela interiorização. Tem 2 modos. Sim, entendi. E na chegada, então, em Sarandi, tu teve essa recepção, então, Jonathan, calorosa do povo de Sarandi. Eu sou natural de Porto Alegre. Sou da cidade de Porto Alegre, meu pai, minha família é toda de lá. Só eu perdido aqui para Sarandi também. Eu nem sabia que existia Sarandi. Aí eu conheci minha esposa em Novo Hamburgo, e ela era aqui de Sarandi, eu vim para a cidade que faz 10 anos que eu tô aqui. Mas eu sou natural de Porto Alegre, onde morei 30 anos na capital, né? E também, quando eu cheguei aqui em Sarandi, meu Deus, fui bem acolhido, o povo muito receptivo. Na cidade grande, eu não sei como é que era na Venezuela, mas na cidade grande, tu vai a Porto Alegre e outras cidades grandes, eu tive também no Rio de Janeiro para conhecer, e as pessoas passam na rua, elas não te cumprimentam, as pessoas não olham, e na cidade pequena não. A cidade pequena, o vizinho te cumprimenta, as pessoas passam na rua e te cumprimentam. Ainda tem aquele carinho, aquele reconhecimento, e a gente vê que nas cidades grandes se perde um pouco isso. As pessoas estão tão na corrida ali que elas passam sem ver o próximo. E na cidade pequena a gente encontra esse carinho, essa amizade, muitas vezes, né? E eu posso dizer também que eu fui muito bem recebido aqui na cidade, uma cidade que hoje está no meu coração, amo demais Sarandi, né? Consegui me achar aqui, consegui o trabalho, e 10 anos aí a gente batalhando também e vivendo na cidade de Sarandi. Então vamos falar um pouquinho ainda nesse primeiro bloco, Jonathan, sobre a Venezuela lá, como que é o sistema político lá, Jonathan, da Venezuela? Porque assim, a Venezuela, há uns anos atrás, se a gente estudar um pouco sobre a história da Venezuela, a gente vê que foi um dos países mais ricos da América, né? Do Sul, né? Foi um país onde tinha muitas riquezas e viveu um momento muito bom. Só que nessa época, eu não sei se era o mesmo sistema político, só diferenciado de governantes diferentes, e como tu vê assim, essa diferença dessa época, sei de repente não é a tua época, porque tu é um rapaz novo, né? Mas de repente teus pais pegaram essa época, tua família deve ter pegado essa época, e depois chegar numa época tão difícil. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Venezuela é um país com 30 milhões de habitantes agora. Antigamente tinha outros presidentes, diferente o jeito desses aqui agora. Só que antes tinha, né? Era uma época que era o país mais rico da América do Sul, o número 1. É o número 1? Daqui da América do Sul. Um tempo bom, né? Só que depois chegou o socialismo, que falam socialismo. Chegou lá no ano 1999, que ganha a presidência, o Hugo Chávez ganha a presidência, e daí começa aquela, tipo, eles falam revolução, começa aquela revolução, começou de um jeito bom, porque antigamente o país estava muito bom, só que eles não olhavam para o pobre, entendeu?
aquele governo anterior não olhava para o pobre, só rico, só empresa, estava muito rico o país, porque ele prestava atenção só para essa empresa, para o rico. Depois que chega esse tipo de revolução... Eles geravam, na verdade, era que nem um governo de direita. Eles apostavam nas empresas, nas pessoas que tinham capital, para poder gerar o dinheiro e automaticamente, se tu for uma pessoa que trabalhava, tu alcançava os teus objetivos. O Brasil aqui teve um tempo assim que eles chamaram de golpe militar, mas na verdade eles queriam implantar o socialismo também no Brasil, né? Então tem todo um contexto histórico. Muitas vezes as pessoas não estudam, não conhecem, tem um olhar assim, sem conhecer a história de tudo que acontece, né, Jonathan? Mas vou deixar de falar mais um pouquinho aí desse acontecimento, então, que aconteceu lá no teu país. Daí, quando entra esse presidente, o presidente Chávez, ele começa a olhar para o pobre, o que não estudava, deu estudo, pessoal já com bastante idade, ele botou a fazer aula, estudar, a se superar, entendeu? E muitas coisas ele fez para o pobre. Daí o pobre gostou dele, votou nele e levava ele para frente. Só que depois de um tempo... Ele ganhou a confiança do povo. Ganhou a confiança. E para mim, era um presidente muito bom. Para mim, foi um presidente muito bom. Só que esse foi o começo do que está acontecendo agora. O Jonathan fala assim, a gente vai trazendo a lembrança, né? O Brasil, assim, né? Um presidente nosso também que fez isso, que ajudou, que deu aula, deu bolsa, deu isso, deu aquilo, mas vai implantando um sistema qual lá na frente a gente vai pagar um preço muito alto, né, Jonathan? E que mais que nós para saber o jeito certo de um fracasso que nós moramos lá e sabemos, porque não começa de um dia para o outro, entendeu? Começa de a pouquinho, aos poucos. Isso, tu me falou que o presidente entrou que ano lá, 1999. Entrou no 99, ele ganhou a eleição e começou a governar 10 anos. Os 10 anos primeiro foram bons. Sim. Não, tipo, teve uma recaída, mas ele foi para frente depois. Voltou de novo, Venezuela muito bom. Só que no ano 2009, ele fez uma reforma na Constituição. Sabe que o presidente é eleito para mandar 4 anos, de 4 a 6 anos. Ele fez uma reforma para ficar até... Não sair mais. E já esse governo revolucionário está desde 1999 até 2024 agora. Anos. Olha quanto tempo tem. E isso foi o fracasso para mim, uma das primeiras causas do fracasso desse país é quando o Chávez começou a expropriar a empresa. Tipo, um exemplo, tem o Cotrizal, um exemplo. Sim. Ele viu o Cotrizal, essa empresa aqui tem um dono, não sei o quê, vamos expropriá-la. Daí o governo tomava para si a empresa. Então, se o cara não queria, o dono não queria, ele fechava a importação para ele. Daí tu tinha que abrir. Fracassou, muitas empresas foram para baixo desse jeito. Para mim, essa é uma das coisas na verdade, até eu também vejo assim, né, Jonathan, olhando até o próprio sistema, porque na verdade o socialismo foi um sistema fracassado em todos os lugares. Né? A gente não tem nenhum país totalmente socialista que deu certo. Não. O socialismo, ele prega uma igualdade, mas uma igualdade que não existe. O presidente come caviar e o povo está sem comida. É verdade. Então, a gente vê que é um sistema... Todo sistema, ele tem os seus defeitos. Todo sistema, que nem o capitalismo, é um sistema que realmente ele vai jogar para os mais ricos. Ele vai esquecer um pouco os mais pobres. Mas aquele mais pobre que se esforçar, que trabalhar e se esforçar, ele tem condições de crescer na vida. Ele tem condições de ser uma pessoa bem-sucedida. Né? Agora o socialismo ele não te dá essa oportunidade, né? O socialismo, até eu falei uma vez com um venezuelano conhecido meu, e ele falou que lá não tem aluguel, né? Todos têm terreno, todos têm... É verdade. Então, tu vê que tem isso é uma parte boa. Não paga luz, não paga água, só que também não tem luz e não tem água. Né? Atualmente aconteceu. Atualmente aconteceu, mas como é que é? Vai falando um pouquinho para nós. É muito bom a gente conhecer... e ter a oportunidade de ouvir de alguém que veio de lá, né? Porque a gente vê a mídia aqui no Brasil, não sei se tu já notou, que a nossa mídia aqui é muito enganadora. Nossos canais de TV, infelizmente, eles doutrinam, eles mentem, eles escondem a verdade,
e a gente está aqui para conhecer a verdade contigo hoje. Antigamente era assim, por, essa parte assim econômica, assim, tipo luz, água, tinha isso, e ela, comida. Nesses primeiros anos, assim, tinha esse bem-estar do povo, John. Antigamente era assim, o país era um dos melhores países para imigrante, cheio de imigrante, de todo tipo. Teve um tempo no jornal que era uma informação muito boa, que na Venezuela era bom para ir lá, que nem os Estados Unidos agora, sabe? Para viajar lá. É um país que não pagava água, não pagava luz, a gasolina era muito pouca. Eu já falei isso para vários amigos e eles falam: oh, mas de que adianta ser de graça, mas olha o jeito que está agora. Mas eu expliquei para eles: não é por isso. A Venezuela é um país muito rico, é o número 1 em reserva petroleira agora. E como eu explico, tem tanto mineral, tanta água, tanta coisa boa que o valor do serviço era muito baixo. Só que quando chega o governo é que ele estraga tudo, mas daquele jeito que era, que tudo de graça, tudo barato. As empresas tinham dono, o governo ainda não tinha tomado as empresas. Isso. E depois tem toda a parte histórica também dos países ter trancado as exportações, né? Os Estados Unidos, quando entrou esse regime, e alguns países ali que cortaram a exportação, que não deram mais recurso. A Venezuela, na verdade, ela se trancou, né? Ela ficou num sistema praticamente quase só na América. Você fala isso e me faz lembrar aquele tempo que aconteceu. A gente tinha aquele que trabalhava e tinha dinheiro para comprar, tinha dinheiro, mas não tinha comida para comprar, porque eles fecharam tudo para eles por causa daquele regime. E nesse tempo o dinheiro ainda tinha valor. E me lembro que a gente só conseguia comer, tipo, fazer o milho, sabe? Moer o milho, e um peixe lá, sardinha, sabe? E como é que vocês nessa época viam tudo isso como os outros países sendo inimigo, ou vocês conseguiam enxergar já que o governo da Venezuela estava errando? Faz tempo a gente sabia que o governo estava errado, mas... Você já tinha essa percepção? Já tinha, só que eles foram donos do país. Tinham todo lugar, todos os componentes de lá eram deles. O governo, os guardas, os militares, ele tinha tudo para ele. Na hora da votação, aquela que está representando era deles, tudo deles. Daí não tinha como ganhar em contra dele. Não tinha mais... Era só um poder, mesmo que o judiciário falasse, vamos dar um exemplo aqui do Brasil, deve conhecer um pouquinho, o judiciário desse uma ordem, o presidente desse uma ordem, a presidente que era a ordem do presidente. Não tinha mais ordem de Senado, deputado. Lá é desse jeito. E por isso é que vai na eleição e perde, o povo perde, porque ele tem tudo comprado, tudo manipulado. E agora vai ter votação. Vai ter votação, mas agora há pouco tempo eu andei acompanhando. Eu gosto muito de me informar e estudar muito sobre diversos assuntos, Jonathan. E eu vi que o partido, que era o principal opositor, eles proibiram de participar, né? Ele tinha uma eleição entre os oponentes dele. Sim. E ganhou uma mulher, Maria Corina, acho que é o nome, não me lembro muito bem. E ele viu que a mulher foi para frente com bastante venezuelano, daí ele ficou com medo. E que fez? Inabilitou ela, para ela não participar na eleição. Isso é para o povo que está nos escutando e está compartilhando, e aqueles que vão também ao longo do tempo ver essa live, né, para a gente ver como que funciona e como a política e alguns governantes podem destruir e acabar com a democracia, que eu acho que é um dos bem maiores ainda que nós temos, que é a democracia. Porque se a gente tem democracia, se um país ele tá ruim, a gente tem a oportunidade de botar alguém para mudar, né, Jonathan? Agora, se a gente tem um líder e proíbe a democracia, e esse líder ele leva o país para baixo, não tem mais nada que se fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. E o povo daí vai para a rua sem arma, o povo vai para a rua lutar contra o exército com tanque, com avião, e a gente acaba sendo escravo, né? Nem diz o hino do Rio Grande do Sul, o povo que não tem virtude acaba por ser escravo.
A gente vê eu sou contra a proibição, eu sou pastor, mas sou contra a proibição de arma. Muitos falam para mim, pastor, mas o senhor é um pastor e o senhor é a favor do armamento, e eu sou a favor do armamento para o homem de bem. O homem que quer cuidar da sua casa, cuidar da sua família, defender o seu lar. Para isso, eu não sou para o traficante, o bandido, que vai usar essa arma indevidamente. Mas eu sou a favor porque um povo que está desarmado, ele vira escravo. Imagina se o povo tivesse acesso, pudesse fazer algo, eu creio que o povo venezuelano ele não ia se dobrar, ele ia fazer algo para mudar o país. Mas a primeira coisa do socialismo, o que ele faz? Ele tira a posse do povo. Primeiro as armas, ele proíbe, lá não sei se já foi legalizado alguma vez, mas em outros países que foi implantado o socialismo, a primeira coisa é tirar as armas. E você vê que na Bíblia, é um pouco conhecedor, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a Bíblia diz que quando o anticristo ele reinar sobre a terra, ele vai desarmar todas as nações. Olha só que interessante. O anticristo é a favor do desarmamento mundial. Isso é uma das causas também que eu não sou a favor. Eu vejo que eu, como um pai de família, eu tenho que ter o direito de proteger minha família. Se o bandido ele tem uma arma ilegal, eu tenho que ter uma arma, eu tenho que ter as mesmas condições de poder defender a minha casa. E também defender a minha pátria caso seja invadida, caso o sistema queira ser implantado, que a gente vê que vai trazer miséria, vai trazer coisas ruins para o nosso país. E eu creio que eles vão tirando o poder do povo. Eles vão dando migalha pro povo, eles vão dando, é que nem tu falou, eles vão te dando algumas coisas para você poder ser deles, mas automaticamente eles estão te dando um golpe. Eles estão tomando tudo que é teu. Casa, estão tomando tudo, porque lá diz, a água é de graça, isso é de graça, mas deve ter imposto lá. Não sei como é que funciona a política lá, se os impostos são altos. Não, só nas compras dos produtos, dos imóveis, coisa. Tem aquele imposto, mas não é muita coisa, não era muita coisa. E aí, ao longo da história ali, então, desses 10 anos, aí começou a faltar primeiro alimento, por causa das exportações que foram fechadas. Os países começaram, então, a fechar, principal os Estados Unidos, né, que é um país que o Brasil também, uma hora que brigar com os Estados Unidos, fechar a exportação, se foi o Brasil. Nosso país, ele é total, a Venezuela não era dependente totalmente dos outros países, porque ainda tinha a gasolina, tinha petróleo. Agora imagina o Brasil, que tudo a gente é dependente de fora. A nossa água é a China, a nossa luz, acho que também, né? Tudo, o gás vem de fora, a gente não consegue produzir nada por causa dos altos impostos. Então o Brasil, se ele entra numa guerra, e alguns países fecham fronteiras com o Brasil, Rússia, ou até Israel agora, se fechar as fronteiras com o Brasil, a nossa tecnologia, nós vamos ficar muito para trás. Porque tudo a gente depende dos outros países, a gente não é autossuficiente. E a gente acaba sendo escravo de outros países. A gente acaba ficando na mão de outros países também, né? E foi o caso que aconteceu um pouco com a Venezuela, vejo quando fechou a exportação, e aí nesse tempo também a moeda começou a perder muito valor. Como é que foi essa desvalorização da moeda da Venezuela? Ele começou a fazer a trocar aquela moeda. Tinha vários zeros, ele tirava, antes era 1000, agora é 1, e ele começou a fazer essa coisa, começou a fazer, fez uma vez, não deu certo. Fez outra, não deu certo. Agora tem uma quinta, mais ou menos, que é para tu comprar alguma coisa, tu tem que ter um monte. Quanto que é o salário lá na Venezuela? Eu estava procurando hoje, e dá R$20 o salário oficial da Venezuela. R$20 a moeda do Brasil. A moeda daqui, sim. R$20 na conversão da moeda. Eu estava procurando hoje, oficial. Esse é o salário. E aí vai comprar um quilo de carne lá é quanto? Imagina, eu procurei o frango, era $4. $4 no Brasil, os R$20 que tu ganhou. Já foi no frango. É uma situação totalmente, eu vejo assim, a gente se colocando num lugar assim, acaba virando desesperadora, né, para grande parte do povo, né, Dildo? Mas ninguém trabalha por aquele salário oficial. Ninguém trabalha, só que agora o mesmo povo está implementando a moeda, o dólar. Daí os donos das lojas, eles contratam que nem $40 na semana para a gente poder
trabalhar, porque quem que vai trabalhar para comprar um frango Sim. no mês, não tá? Tu não consegue nem ter saúde, nem condições de poder trabalhar, né? Tu acaba perdendo a tua saúde, tu acaba criando ansiedade, depressão e outras tantas doenças. Imagina se a gente aqui no Brasil, o salário mínimo já é difícil, e tendo todas essas facilidades que nós temos, imagina o povo nessa situação, fica muito complicado. E essa é a realidade da maioria do povo lá. Essa é a realidade. Tem muita gente que não acredita, sabe? Porque só olhar, tu olha não, acerca desses Estados Unidos, uma notícia, alguma coisa, tu acha que é mentira, que não existe. Mas quem mora lá é quem sabe. E eu venho de lá e é verdade tudo isso que está acontecendo, gente comendo do lixo. Uma coisa que eu lembro também, muita gente morrendo tentando sair para diferentes países. Muita gente, mas acho que chegou a, não sei se chegou a 1 milhão de pessoas já mortas. Muita gente morrendo. Mas morrendo, Jonathan, assim, por fome, Não, ou... no trajeto da saída, tem um lugar chamado a Selva do Darién. Um monte de gente morrendo, tentando cruzar para chegar aos Estados Unidos afogado, embarcação que viram, ônibus que caem, gente que está de a pé e leva no meio. Mas muitos optaram ir por esse caminho porque não conseguiam sair pela fronteira? Sim, foi na época do Covid ali, isso não? Não. Aí ele estava saindo porque não tem dinheiro para pegar um ônibus e sair. E para ir para Estados Unidos, ninguém entra legal, entendeu? Não. Daí tem que ir no mato, um monte de gente. Mas teve bastante gente que foi para lá, também tentou ir para lá? Tem bastante. Um dos países mais fáceis de chegar é aqui no Brasil. Mas tem gente que gosta de ir para outro lado e foi ruim para ele. Muita gente, muita. Muitos conhecidos, João, amigos. Conhecidos certamente não, até agora, graças a Deus, não teve nenhum óbito, alguma coisa. Mas sim o povo venezuelano. Sim. Meninos, crianças. E eu fico imaginando também, né, nessa entrada até em Roraima e outros países, que nem no Brasil aqui, a gente tem bastante tráfico de criança, tráfico de órgãos, pedofilia, e o povo, que nem tu estava me falando, que está na rua, ele fica suscetível a tudo isso. Né? Porque as quadrilhas, as pessoas ruins, elas não param, elas olham isso e vão uma oportunidade para pegar pessoas que estão chegando, que de repente o governo nem vai saber. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, gente, o que esse pessoal deve passar nessa situação, com esse tráfico de órgãos, tráfico de criança, esse pessoal que está chegando, se no Brasil já é um problema. Uhum. Imagina esse pessoal que está chegando sem conhecer ninguém, né? Muitas vezes enganado ali por uma falsa promessa. Tem bastante. Acredito que muitas mulheres até caem até na prostituição, porque acabam confiando e quando chega lá é outra coisa e já não tem como voltar atrás. Então é uma realidade que é totalmente complicada também na vida de vocês, né? É verdade. Mas é isso aí, vamos ficar no primeiro bloco, então, voltando depois para o segundo bloco, com a palavra de Deus ao seu coração. Também no segundo bloco vamos ter louvor, e vamos ter aqui nosso amigo Jonathan cantando um louvor para nós no segundo bloco. Então, fica aí com a gente, aguarda, e no segundo bloco tem muito mais, tá bom? Deus abençoe e até o segundo bloco. Então, estamos voltando aqui com o nosso segundo bloco, com a palavra de Deus para a sua vida. O Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assolha ao meio-dia. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo
é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. Amém. Então, essa é a palavra de hoje, que fica no coração aí do nosso povo querido. Todos aí que estão online, um abraço a todos. Que Deus venha abençoar, compartilhe a live. O assunto aqui está muito interessante, muito bom, muito conteúdo. Então, quem estiver aí nos escutando, compartilhe essa live com os amigos, com a sua família, no seu Facebook. Eu sempre digo, Jonathan, desde a primeira live, teve muitos assuntos aqui que a gente abordou e esses assuntos eles entram dentro da casa do povo que nos assiste. E a gente já teve muitos testemunhos de pessoas que foram abençoadas através da live. Às vezes da palavra, do louvor, dos assuntos abordados. A gente abordou aqui dependência química e tantos outros assuntos, porque é um programa que ele é voltado à palavra de Deus. Né? O John até falava que no momento ele veio para cá, lá na Venezuela tinha... como é que era, assim, de que origem assim, religiosa você veio lá da Venezuela? Como é que era lá, Jonathan, essa parte de igreja, a igreja parecida com a do Brasil, a igreja lá é diferente aqui do Brasil? Como é que é a igreja lá na Venezuela? Venezuela é um país muito apegado a Deus. Tem uma igreja em cada esquina. E é praticamente parecida, muito parecida aqui na igreja daqui do Brasil. Lá Nossas origens aqui da igreja, a maioria veio dos Estados Unidos, né? Começou pelas Batistas, Assembleia. Acredito que lá também teve essa migração. Tem também assim desse jeito, e tem aquela tipo pentecostal também, pentecostés, aquela que são bastante alegres, sabe? Sim. E lá é cristão evangélico. A maioria é isso, louvando a Deus. Cristão evangélico. E catolicismo tem muito forte lá, Jonathan, não? Não é muito forte. Não é muito forte? Não. O teu cabo é diferente. Lá não é muito forte. O Cristo é quem manda lá. E por isso que é um país que está passando por um processo, mas vai melhorar. Esse processo também tem a parte espiritual, Jonathan? Também tem, porque... Não tem como não ter, né, Jonathan? É muita desobediência também, mas o país fica aí, não acontece coisa extrema, só esse processo de alimento, coisa, não acontece alguma coisa que nem outro país que tem... Perseguição. Coisa a igreja lá não é perseguida. Não, o não é perseguida. Ele não tem essa parte com as igrejas, ou eles tentam também dominar um pouco as igrejas? Não tem. E neles fizeram com comércio ali, não? Não tem. A igreja é livre, albedrível. Isso é importante dizer, né? Porque a gente vê países que nem a Coreia, alguns países são mais rígidos para isso, né? Eu acredito que é mais rígido, acho, nos governos comunistas, né? Não tanto socialista, né? É que, na verdade, hoje os países, eles misturam os governos, né? Não é, você vê bem, não é só socialista. Tem um socialista com comunista, tem um direita com socialismo. Então, o Brasil aqui é uma mistura. Tu não consegue definir o que é o governo do Brasil. Até pouco tempo queriam extrema direita, mas não foi de extrema direita. A gente tem um pouco de socialismo, a gente tem um pouco de comunismo, a gente tem tudo meio enrolado, é uma mistura o Brasil. Até nisso eu digo que o Brasil ele é uma mistura de povos, de origens e também de política. Porque até hoje não conseguiu se implementar vamos dizer assim, um sistema sólido. Mistura bastante, né? A gente teve 4 anos aqui de direito, aí agora o povo voltou, temos aí o primeiro ano de um governo de esquerda, né? E acredito que assim a democracia é boa por causa disso, né? Para a gente poder ver qual é o melhor e a gente poder decidir que sistema nós queremos viver. É uma coisa que já não acontece lá na Venezuela. Não acontece. E isso é muito bom aqui, que ainda existe a democracia. E como tu vê o Brasil, assim, essa democracia do Brasil, tu vê que ela corre perigo, Jonathan? Tu vindo num país onde vocês perderam o direito de votar, o direito de escolher, o direito da democracia. Essa chegada do Brasil, assim, pode ficar à vontade para falar isso, não tem problema nenhum. Graças a Deus a gente não tem esse problema no Brasil, né?
Um dia teremos, com certeza, eu acredito que teremos, mas como que tu vê, assim, essa inclinação do Brasil, quando tu vê o presidente, vamos dizer assim, junto com um presidente que vocês tiveram que fugir de um país, né? E vocês, claro, tiveram todo esse sofrimento, que nem tu me contava da tua irmã, e de familiares que passaram bastante luta, bastante trabalho até chegar aqui, né, no Brasil, né? E aqui também passaram também por muitas diversidades, né? Como é que quando você vê assim o presidente receber como amigo, como querido, o presidente, como é que você vê essa parte política do Brasil? A gente tem que aceitar tudo que acontece, né? Porque não é uma pessoa natural daqui, mas dá para ver que o jeito atual do presidente atual eu mesmo ele era muito parceiro do antigo presidente Chávez e para mim são os mesmos. É isso, causa medo, causa espanto, né? A gente quando é de lá, sabe, e chega no outro país Sim. que estava bem, e entra um presidente assim, a gente já tá aqui na cabeça, meu Deus, meu presidente era desse jeito, tudo começou desse jeito. Passa o filme, Jonathan. Para onde que vamos agora? Isso vale muito ressaltar, porque eu sempre digo assim, Jonathan, que a gente não pode ser. Esses dias, aqui no Brasil, a gente é muito idólatra. Não sei se você já viu que isso é na nossa cultura, não sei como é na Venezuela. Também tem. Também tem. O Brasil ele é muito idólatra, ele leva essa parte da idolatria não só para a parte religiosa, mas a gente acaba levando também para a parte política. Lá também. E isso faz muito mal ao povo, porque daí acaba o quê? Que nem o Brasil, é duas extremidades. Vou falar aqui, ou é Lula ou Bolsonaro, sendo que a gente tem governantes aqui que seriam ótimos presidentes, como o Zema, né, que é um cara que eu vejo assim, que seria um baita presidente. Só que não tem espaço porque o povo acaba idolatrando duas pessoas, duas figuras. Então eu vejo que o problema cultural, eu vejo o problema ali, claro, socioeconômico, que a gente vai indo, a gente vai vendo, hoje eu fui no mercado que a gente gostava de comprar, e era um preço super bacana, que às vezes a gente ia lá fazer arranjo para 2, 3 meses, e hoje a gente foi fazer, infelizmente, aquilo que nós fazíamos ano retrasado ou 2 anos atrás, a gente compra metade das coisas, isso é uma realidade no Brasil. É verdade. Então a gente vai vendo, que nem tu estava relatando, a gente vai vendo porque são sistemas parecidos, são presidentes que defendem o mesmo sistema. E aí você pega as falas do presidente, lá desde antes, quando ele era mais novo, o que ele falava? Nós vamos implementar o socialismo. Lula próprio falou isso. Vai demorar anos, porque o Brasil é um país muito grande, é um país muito rico, mas ao longo dos anos nós vamos tentar. E aí falaram do golpe militar, que não foi golpe, foi uma tentativa do socialismo não ser implantado naquela época. Mas para muitos foi um golpe militar. E então, a gente vê o povo que não consegue enxergar isso, é um povo que ele é idólatra. Ele idolatra aquela pessoa, se aquela pessoa matar, tá certo. Se ela dizer, o outro não presta, tinha que morrer, o povo tem que morrer também, sabe? Sendo que eu acho que nem ele deveria morrer, nem isso deveria ter nem para ele. Tipo, o lema que tem lá é pátria, socialismo ou muerte. Que isso? É forte, né, Jonathan? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Você que está nos escutando aí, meu Deus, que riqueza de live e riqueza de prioridade de assunto aqui que o Jonathan está nos trazendo lá do seu país de origem, né? E eu creio que o Brasil estão tentando de novo, né? Mas eu creio que com o Brasil, eu sempre digo, a gente é um país muito grande, de muita força, de muita luta. Claro, lá também era, né? Acredito que o povo, a maioria ali acabou sendo enganado e quando foi abrir os olhos... já era tarde. Aqui o povo, metade do povo tá com os olhos abertos. A metade. Vamos falar aqui sobre a eleição, senão a gente vai falar coisas aqui que de repente a gente pode se prejudicar, né? Mas eu acredito que essa eleição última do Brasil, a gente foi enganado, né? A gente até teve o direito do voto, mas o direito de ter o presidente que nós queríamos foi tirado de nós, né? Não pelo presidente atual, mas por poderes, como o STJ. Lá foi um presidente, não sei como é que foi essa implementação lá, como ele chegou até o poder. De repente ele pode ter chegado assim como nós também tivemos. Um golpe. Também. Lá foi isso, desse jeito. Golpe militar. Foi um golpe militar.
E o presidente aqui, quando acionou as Forças Armadas, não, vai ser golpe, né? Mas ele tomou o golpe, na verdade, não foi ele que deu, não foi tentativa de golpe, o golpe foi dado pelas pessoas. Aqui no Brasil não foi nenhum golpe militar, foi um golpe dos três poderes que se uniram para eleger uma pessoa. Então a gente vê hoje eles querendo votar leis que era para o Senado votar, e eles escolhem leis, escolhem coisas e estão tirando a força do Senado, dos deputados, e tudo isso vai chegar uma época que a gente vai pagar um preço muito alto, né? Muito alto. Mas enfim, Jonathan, vamos falar um pouquinho então, como é que era a tua vida lá na Venezuela, assim de igreja. Teus pais, eles sempre foram assim da igreja também, os teus avós também, isso já veio de família, já veio de vocês, já de familiar, assim, essa vontade de adorar Deus, de buscar Deus. Meus avós eram de um estado da Venezuela que é muito idólatra, lá. Mas meus pais saíram de lá, e como que eu falei para você, que tem muita igreja, o evangelho é muito compartilhado, sabe? Sim. Daí eles começaram a ir na igreja, meu pai, minha mãe, e meu pai bebia muito naquela época, daí começou a ir na igreja, começou a deixar a bebida, coisa, e ele colocou nós naquele caminho. Ele acordava nós bem cedo de madrugada. A gente nem sabia, nem tinha muito conhecimento acerca do Deus. Você perguntava para que o pai acorda nós. Ele botava nós a ler a Bíblia e depois explicar que tu entendeu acerca do... E isso foi muito bom. Eu acho que isso muito bom, sabe que às vezes... É bom buscar essas lembranças, né, Jonathan? Eu me lembro. Relembrar, né? E mais ainda porque meu pai morreu faz tempo. E me vai lembrar isso que ele fazia, porque ele sembrou uma semente, né? E agora tem fruto, porque meus irmãos e eu somos gente quieta. Lá na Venezuela tem muita gente que usa droga, bandido, coisa. E graças a Deus, nós três, num país violento que tem, os três saímos. Eles bebem alguma coisa, mas afastado da droga, afastado da violência, das armas, de tudo isso, graças a Deus. E eu acho que foi por a causa dele fazer isso. De ensinar vocês, de mostrar a realidade, de falar de Deus, falar que é bem, que é mal, que roubar é ruim, que vai ter consequência. E uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque às vezes tem pais que têm filho que saem mal, sabe? Ruim, malá, coisa que não vai no caminho certo, E o pai se preocupa, né? Porque meu filho é assim. Mas eu penso uma coisa: se tu tem teu filho e tu leva ele no caminho, tu fala bem, não dá mau exemplo para ele, e no final ele vai no lugar errado, não é tua culpa. Tu fez certo, é ele que fez essa escolha. Já teu trabalho com Deus acerca de criar teu filho já está feito. Foi ele que se afastou. Entendeu? Eu sempre digo isso, né? Os pais, a responsabilidade até é um pouco mais da adolescência. Eu acredito ali que até os 18, 17, onde tu ensina, consegue ensinar algo. Claro, a fase infantil, a adolescência é as mais importantes. Porque ali tu vai estabelecer muitas coisas, né? Hoje a gente vive uma geração de muito criança muito desobediente. Mas por quê? Porque falta regras, falta leis, falta os pais serem um pouco mais rígidos, eu vejo isso. E a Bíblia diz que quando a gente não corrige os filhos se tornam desobedientes. É que eu vou comparar aqui, mas claro, é uma comparação tosca. É que nem você tem um cachorrinho, vamos usar assim. Se você ensinar ele a sentar, se você criar ele manso, ele vai ser um cachorrinho manso. Agora, se você criar ele avançando nas pessoas, mostrando para ele avançar em outros animais, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um cachorro violento. Né? Não deixa de ser assim também com os seres humanos. A gente ensinar isso desde casa, desde do começo da infância, onde bateu num coleguinha, você ir lá ensinar ou não pode. E a gente hoje perde muito tempo no celular. Hoje as pessoas deixam a criança brincando, largam o celular, vão para o celular também. E as crianças estão nascendo sem essa regra, sem essa desobediência, sem ensinamento. E eu vejo isso também na parte cristã. Antigamente,
quando tu ia na igreja, não sei se na Venezuela era assim, quando tu entrava na igreja, as crianças estavam ali quietinhas, assistindo o culto, participavam do culto, às vezes não tinha nem escolinha, mas elas chegavam com a Bíblia na mão, muitas vezes sentavam no culto e ficavam com seus pais, e ficavam até o final do culto bem tranquilo, porque elas eram ensinadas aquilo ali. Hoje em dia tu vê as crianças na igreja, o culto todo com o celular na mão. Ou pulando, gritando. Pulando, gritando, e não é uma coisa normal, a gente banaliza isso e muitas vezes não olha para isso. Isso já aconteceu um fato aqui na igreja. A gente tem algumas crianças que vêm de 5, 6 anos e vários cultos eles com o celular na mão, né? E eu, beleza. Aí chegou num culto que eu falei, ó, sem celular. Terminou o celular na igreja. No culto que eles eram sem celular, na hora da adoração eles estavam com a mão levantada adorando a Deus. Na hora da palavra eles estavam prestando atenção na palavra. Então a gente vê que 5, 6 anos, a criança ela já aprende muito. É a fase que eles mais aprendem. Um bebê, uma pessoa para te ensinar a nadar, qual é a fase mais rápida para aprender a nadar? Quando é bebê. Tu larga dentro da água, o bebê sai nadando. Larga um adulto dentro da água, ele se afoga. Né? Então a gente tem esse pensamento para nós que é muito imaturo, eles são muito novos, a gente quer resguardar, a gente quer ter uma proteção e na verdade acaba fazendo mal para a própria criança. E isso em tudo, até na vida, até nas decisões. Às vezes eu vejo assim que o jovem ele toma uma decisão, ele erra e o pai não deixa ele colher o fruto, ele vai lá e quer colher por ele. Ele quer lá e quer pagar aquilo pelo jovem. E isso quando vai um grau mais da adolescência, vira uma criança totalmente desobediente, que não tem regra nenhuma, que acha que pode fazer tudo na vida e acaba depois quebrando a cara, muitas vezes até perdendo a vida por causa disso. Então gera uma consequência muito grande isso na sociedade, nas famílias hoje, né? E a desconstrução da família hoje é muito grande, né? A gente vê uma desconstrução da família tradicional, isso eu vejo que a gente não pode olhar com esses olhos que a família tradicional é coisa do passado, isso não existe mais, não. A família tradicional é que dá base à sociedade. O pai, a mulher, o filho, a prole, né? Que vai dar, que vai gerar outras gerações. Então a gente não pode ter esse olhar. Claro, a gente não pode também ter preconceito contra outras pessoas. Sou contra preconceito. Também tenho amigos homossexuais, tenho amigos diferentes, cada um respeitando, respeito eles, me respeito como pessoa, independente da nossa visão bíblica, visão espiritual, mas são seres humanos que nem a gente, segue dos mesmos direitos, né? Segue no mesmo respeito, nós temos que ter também, eu vejo por esse lado, né? Mas, então, Leonardo, vamos cantar um louvor aí pra galera, aí, vamos soltar essa voz aí. O Jonathan aí, ele tava me falando aí que ele canta um louvor aí, a gente vai botar um louvor agora, vamos deixar o Jonathan cantar aí um louvor, vamos botar um playback aqui. Deixa eu ver aqui o volume do celular que o Jonathan tá. Eu tirei um pouquinho aqui para mim poder botar o... não, sim. Opa, acho que uma sim, coisa pra pegamos. Então eu vou botar aqui, Jonathan, eu vou deixar tu cantar um louvor aí. Acho que se tu quer botar mais volume, pode dar play aí. Isso aí. Vai levantar um pouquinho o volume. Vamos escutar o Jonathan então cantar um louvor aqui para nós. Depois a gente continua a nossa live. Tá bom? Deus te abençoe e vamos ficar aqui com o Jonathan um louvor para a nossa aula. Espíritu ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Quiero
Espíritu y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Então, um louvor aí com o nosso amigo Jonathan, que lindo, louvor muito bonito. Eu até não tinha escutado esse louvor ainda, Jonathan, mas que louvor bonito, né? Um louvor, ele vem lá da Venezuela, esse louvor? Eu não tinha escutado ainda, meu Deus. Espanhol. Bênção de Deus, esse louvor, meu Deus. Deixa o convite, olha, se quiser me cantar num culto aí, pode ficar à vontade. Até o Jonathan estava falando que no momento ele não está congregando, né? Ele me falava. Só que eu acredito assim, Jonathan, no evangelho que ele é além de quatro paredes, né? Eu também fiquei um tempo da minha vida, eu tive um câncer e eu fiquei por um ano sem botar os pés dentro da igreja. E foi nesse tempo que Deus me deu o ministério. Deus me deu uma igreja. Deus me deu uma missão de abrir um ministério e muitas doutrinas, muitas heresias que eram pregadas, Deus ele falou, meu coração, tira, faz assim, mas me deu tudo que tinha que fazer e me curou do câncer. Eu perdi a minha voz nesse tempo, eu não falava mais por causa do câncer. Pela medicina, eu sou uma pessoa que nunca mais ia falar, só saiu o ar da minha voz. Eu sempre brinco
com a minha esposa e quando eu disse para ela que Deus tinha falado no meu coração para a gente abrir o ministério, ela olhou para mim assim, agora tu enlouqueceu. Mal ela sabia que a minha loucura era por Jesus, né? Mas graças a Deus, nesses 5 anos, ela foi minha parceira, amiga, e sempre esteve do meu lado no ministério, né, ajudando. E a gente tem fases na nossa vida, eu acredito assim. Nós acreditamos na salvação e em vida. Deus, ele diz que a salvação ele é um dom, ele nos dá, né? E eu vejo assim, essa saída de vocês, tudo isso que foi conturbado, esse momento que vocês viveram, essa vinda, tudo isso deve ter mexido muito com vocês, não teria como você estar congregando numa igreja, né? Não teria. E não é por isso que Deus abandonou, não é por isso que vocês não estão mais com Deus, não é por isso mais que vocês não amam a Deus. Não, bem pelo contrário. Creio que até a sua vinda, a vinda da tua família, Deus ter protegido, Deus ter cuidado, isso já vem lá desde a herança do teu pai, das orações dele, da comunhão dele com Deus. E eu vejo por esse lado, assim, vendo a tua história, vendo tudo que você já passou, você falando um pouquinho aí, relatando da tua família. Então, pode ter certeza que tudo isso, até você ter chegado até aqui, hoje o Jonathan está aqui no Brasil, uma nova vida, né? Conseguindo conquistar novamente, tendo sonhos novamente, porque que nem a gente falava que enquanto o louvor estava tocando, quando ainda você estava lá no teu país, né? Você me relatou que imagina os pais que pagaram faculdade para os seus filhos e se formaram médico e agora tendo uma realidade de vir para um país totalmente diferente, que não aceita o estudo deles, e tendo que ter um trabalho, claro que todo trabalho é digno, todo trabalho é bom, mas investiram para hoje estar trabalhando num trabalho que não era para eles estar trabalhando, e perderam muitas vezes aqueles anos, aquela dedicação que tiveram lá atrás, né, acabaram perdendo, né. Então, essa dificuldade, adaptação num país novo, tudo novo, gera muitas consequências emocionais, muitas consequências psicológicas, é um turbilhão. Eu vejo que, eu me coloco, eu sempre gosto de me colocar um pouquinho no lugar das pessoas, isso é uma coisa que eu tenho para mim, assim, de se colocar no momento, na hora da pessoa e pensar assim, meu Deus, se fosse eu, né? Acho que todo mundo deveria ter um pouco essa reflexão, né? De poder pensar um pouco sobre o seu próximo. Né? Então, a gente sabe que é difícil, né? Até a adaptação, até começar tudo de novo. Mas depois desses 4 anos, Jonathan, de chegada no Brasil, o que mudou no Jonathan? Assim, quando você veio de lá, assim, quando você ainda estava lá, vamos começar assim, enquanto você ainda estava lá, os teus sonhos, os teus projetos, você já via que já tinham morrido dentro do teu coração? Claro, já o país não prestava mais. Mas depois a gente planeia, né? Coisa nova, porque não vale a pena. Opa, o país estragou, já não tem mais. A gente sai para frente, mas. E a gente tem também um sonho de ter uma família boa, ter bem, manter a família, ter um carro bom, ter uma casa, e ir para frente. Ir para frente. E hoje, como é que tá a vida do Jonathan aqui no Brasil? Melhorou muito, valeu a pena vir para cá. A gente tem serviço, a esposa trabalha, os filhos estão na escola, tem saúde, posto de saúde para se as famílias ficam doentes, coisa que não tinha lá agora. Antes, nem saúde tinha lá, Jonathan? Não. Saúde também era precária lá. Uma das coisas que me fez sair de lá é isso também. Que eu pensava na hora de um filho ficar doente, ia fazer o quê? Tu diz desde atendimento até remédio, tudo? Tudo. Tinha uma pessoa aí, lá a minha esposa ia a dar à luz a neném, a gente teve que comprar tudo. Teve que comprar todas as coisinhas que usa para fazer, sabe? Tudo, pagar tudo. Tá muito ruim. E quem não tem... E tem algum sistema que nem o SUS lá, que nem aqui, não? Ou é tudo pago? Tem um sistema, mas muito fraco. Muito fraco. Tem um sistema, mas não presta. Sabe que eu levei minha esposa, eu comprei tudo, mas teve gente que não tinha. E nós fomos lá no médico fazer, e tinha uma fila de moças grávidas. Nós passamos na frente. Sabe por quê?
porque elas não tinham dinheiro para comprar as coisas. Eu tinha, e a minha esposa, passaram minha esposa, e aquela monte de mulher chorando de dor, porque não tinha aquele kit de parto. Eu vi essa história aí. E quem não tem, tá muito ruim, muito ruim. Mas fala mais alguns relatos, assim, de cenas, assim, que te marcaram lá, Jonathan, que te marcaram lá, tipo, de fome, que nem essa história, assim, de... Pô, conta alguns relatos até para o pessoal saber, assim, realmente a realidade lá, assim, de uma pessoa que veio de lá, que viu, que vivenciou isso lá. Uma das coisas que naquele tempo me impactou era ver pessoas gordas, sabe? Gordas, muito magrinha depois. Muito magrinha que tu nem olhando na cara dava para ficar normal, porque ia se impressionar, sabe? Gente que tu deixou de ver um tempo, depois tu, oh meu Deus, o magrinho que tá. Gente que não tinha para comer. Um grau de nutrição muito grande, assim. Um É. grau de fome muito grande. Mas até tinha coisa no mercado e era caro ou não tinha mais no mercado? Como eu falei anteriormente, tinha um tempo que tinha dinheiro. E não tinha comida. Aham, é isso. E um tempo que estava muito cara. Agora virou para que está muito cara. Mas antes não tinha, tinha que comer aquele milho que falei. Mas eu fico pensando assim, Jonathan, que nem tu falou que o salário é R$ 20, mas daí não vivia só do trabalho. Como que uma pessoa hoje, claro, tem as pessoas que estão vindo para cá porque não conseguiu viver, mas a pessoa que está lá, e nem quando você estava lá, como é que a pessoa faz para sobreviver? A verdade é uma realidade que eu não entendo como, porque eu estava morando lá e eu trabalhava um atacadão do governo e eu tinha a opção de comprar minha comida. Comprava e eu tardei para sair de lá. E até nessa compra tem uma quantidade para comprar, né? Não pode ficar aqui no Brasil lá e comprar 10 quilos de carne, não. 5 quilos de arroz e o que tu quiser. Era limitado. É tudo limitado conforme o governo deixa comprar, né? Daí eu conseguia me alimentar, daí eu tardei para sair, mas eu não consigo entender como é que tem gente lá que nessa realidade. não sei como e não saiu ainda, mas tem muita gente que se tiver dinheiro tinha saído. Não é uma opção, na verdade, não tem condições de sair de lá. Não tem gente que quer sair, mas não tem dinheiro, porque precisa de dinheiro para sair até a divisa, porque... Eu fico imaginando se para um alimento, né, que nem aqui a gente está falando que agora você comprou um carro, estava com sonho de trocar o carro, né, por outro melhor, lá é impossível. Não, atualmente não dá nada, está muito ruim, muito... Eu fui lá de férias o ano passado. Ah, você voltou lá para ver os teus familiares lá, quer falar um pouco sobre a tua família, que ficou lá, como é que tá? Fui dar uma olhada lá e o país, não sei se o país inteiro, mas o meu setor onde eu morava, tá sozinho, não tem gente, a maioria saiu para diferentes países. As casas vazias? Sim, não tem um cuidando do outro, assim, tipo assim. Não tem quase gente morando lá. E era um bairro assim perto da capital? Não, está afastado da capital, mas o estado onde eu morava é o estado mais rico em minerais. Explota muito minerais lá, explota muito a terra. Tem muita diferença da capital para os bairros mais suburbanos, vamos dizer assim, da capital para os bairros. Tipo, uma realidade na capital é totalmente diferente. A gente vê alguns países que nem Coreia, a gente vê assim uma riqueza num lugar só da cidade, mas no resto só pobreza. E aí quando vem as pessoas visitar, os turistas, eles mostram só a parte boa. Isso existe na Venezuela também. Existe lá, só que lá tem a capital, Caracas, tem prédio, um monte de prédio, coisa bonita, e do lado tem tipo favelinha. O pobre aqui, te faço bem perto. Eu vou me fazer um convite agora. Quando você for lá de férias, me convida para ir. Seja bem-vindo lá. Querer conhecer Venezuela. Não, mas a triste realidade é o governo. E tu vê alguma esperança para Venezuela, não? Eu acho que tem, só aquele presidente saindo, porque ainda é rico em minerais, é rico em petróleo. Tem algum movimento político lá que está lutando contra isso, que está tentando mudar isso? Tem um
movimento político lá que está bastante forte, mas lutar em contra de algo que não tem um jeito é triste, porque eles manipulam as eleições, sempre ganham, sempre ganham. Acredito que a mídia lá deve ser toda do governo. Também. Eles fecharam os canais públicos que falavam a verdade. Tinha um canal RCTV. Falavam tudo o que estava acontecendo. Ele fechou. Fechado. Aquele canal que tu assiste de pequeno a vida inteira, eles fecharam. Essa é a realidade dos nossos amigos venezuelanos, né? Isso aí, a nossa mídia aqui, que também é complicada, eles não passam. Né? Eles mostram tudo bonitinho, que nada, o país se caindo, derrubando, e para eles filmam tudo bonito. Na verdade, isso é uma doutrinação, né? Isso é uma doutrinação, até para as pessoas, não só fora, mas de dentro do país também. E a pessoa tá vendo ali, mas ela senta na TV, ela diz, não, ó, né? Acaba sendo uma doutrinação. E tem gente que fica cego. O governo ele tem um poder, ele tem um poder para fazer que o povo fique cego. Eu não consigo entender como que eles... Mas eu acredito que nem nós estávamos falando da idolatria, eu acredito que entra muito nessa parte. O povo que ele é mais cego... E nem assim, ó, eu não sou partidário e eu não sou doente por alguma ideologia ou sistema político, eu não sou. Né? Eu gosto de estudar todos os sistemas, eu gosto de olhar os erros, os acertos, não olhar só assim, não, aquele cara ali, ele é bom, mas o que ele fizer de errado, azar, porque ele está fazendo o que eu penso que é certo. Mas não assim. Eu acredito que a gente tem que ver as coisas boas, mas a gente tem que enxergar os erros. Quando a gente não enxerga, a gente já está começando a idolatrar ou acreditar numa coisa que nem aqui no Brasil a gente tem dois lados extremos. Aquele que vê o lado, vamos dizer, hoje da esquerda, se ele pudesse matar os da direita, ele matava. E tudo que faz errado, ele defende. E o outro lado não é diferente. O outro lado faz as coisas que era para fazer, mas as coisas erradas, quando chega nas coisas erradas, também defende unhas e dentes. Não tá errado, porque é assim. E isso se torna uma coisa terrível pro país, né? A gente não pode ser nem extrema para um lado, nem extrema para o outro. Senão a gente para de olhar para os necessitados. É que a gente falava ali do sistema que tinha lá que não olhava para os pobres. Não olhava para o povo mais necessitado. Porque eles não viam eles. Eles estavam vendo uma vida boa, eles estavam tranquilos. O país está bom. O país está bom. Mas, por outro lado, acaba sacrificando o povo mais pobre, né? É verdade. Acaba sacrificando o povo de periferia, o povo que não tem muitas condições. Então, acredito que teria que ter um equilíbrio nisso, né? Neutro. Olhar para cá e olhar para cá. Por isso que eu criei eleição 4 anos e chega. 4 anos sai, né? Fez 4 anos, troca. Porque o homem, ele gosta do poder, né? O homem, ele, no poder, ele se... Eu sempre digo que tu dá poder ao homem, tu vai ver quem que é aquele homem. Às vezes o cara é a pessoa mais querida, mas tu dá poder, tu vai ver realmente quem é aquela pessoa. Né? E isso em todas as esferas, tanto política, religiosa. Às vezes é um baita de um obreiro, mas quando é levantado o pastor, que ele tem mais autoridade, ele acaba usando essa autoridade muitas vezes para ferir, essa autoridade pro mal, vamos dizer assim. Né? Então a gente tem muito cuidado nisso, né? E a gente tem que ter um olhar sensível também para as pessoas também que passam necessidade, né? No Brasil hoje a gente tem bastante pessoas que estão na extrema miséria. Um país rico, um país que produz muito, olha o gado que nós temos no Brasil, a água em abundância, né? A gente tem todas as riquezas que era para ser um país que ninguém passasse fome, mas a fome é uma realidade no país. Né? Só que muitas vezes a fome é criada. Eles não querem extinguir, eles querem ter a fome, porque é uma maneira de governar. Né? Então entra toda a história, não é só ter fome. O sistema, eu acredito que ele permite isso para poder comandar. É verdade. Ele permite isso. Ele não quer te tirar dali, porque ele te usa ali. Porque você vai fazer coisas para ele que se você abrir os olhos, você não vai fazer mais. Então eles acabam te prendendo ali, né? Mas quer falar mais uma coisinha lá sobre a Venezuela, sobre tudo que conversamos, assim, alguma coisa que ficou de fora que tu queria trazer
também nesse momento, assim, uma dificuldade, alguma coisa que tu viveu lá, ou alguma coisa relativa a isso? O que ressalta é isso, a situação e a dor que tem o venezuelano pelo povo, né? Dando uma olhada tudo que está passando o venezuelano agora por um governo, só por uma pessoa errada num lugar que não tem que estar. E daí, ver teu país, era um país muito bom, país ótimo, ótimo. Eu amo meu país. Tem um monte de venezuelanos saindo que falam, se melhorar eu volto. E eu falo a mesma coisa. Se sair aquele governo, eu sei que se sai, melhora. Tarda para melhorar porque estragou Sim. muita coisa. Mas se entrar um cara a fazer o bem neutro, que nem você falava, que nem olhava 100% para as empresas, nem 100% para o pobre, só neutro aí, vamos botar empresa, aqui, cria empresa, aqui, olha para o pobre, tem emprego lá, sustenta o país, ajuda o país, vai para frente, um país volta de novo, tem ainda uma esperança para o país melhorar. Você vê que a Venezuela, você acredita e vê que ela tem potência ainda para mudar esse jogo. A potência, para mim, é o petróleo. Eu acho. É a maior riqueza do país. E se tem reservas grandes de petróleo, o país ainda tem. Tem o que um país precisa para ser forte é petróleo e água, e tem demais. E eu acho que tem ainda esperança de ser um país, de voltar lá em cima. Só saindo aqueles. Se não saem, não tem jeito. Cuba se tornou uma ditadura bem antes da Venezuela, né? E Cuba nunca saiu daí. Nunca saiu, né? Nunca saiu daí e ainda virou uma ditadura 100%, porque não deixam sair, nem deixam entrar. Se tu sair sem licença deles, que ainda eles nos dão, e tu quer voltar, não volta. Tem uma história de uma cantora famosa, que ela saiu e foi famosa fora do país, famosa cantora, grande, muito grande. E ela queria voltar porque morreu um parente dela. E não deixaram. Teve que chegar até a divisa e olhar para Não ela. deixaram ela entrar no país. Nunca deixaram. E ela morreu e nunca entrou. Mas tu acredita que a Venezuela também pode guinar para esse lado? Pode, Tem tudo para isso. Se o governo fica ainda, pode. É triste, mas... É uma triste realidade, né, Jonathan? É. Mas a gente sempre ora a Deus e a gente acredita, né, que a esperança, né, a esperança, né, ela nunca pode morrer no nosso coração, né? É a família que ficou lá, Jonathan? Lá ficou primos, tios, uma avó. Fui lá visitar o ano passado que falei. Mas parentes mais perto... Eles têm vontade para vir para cá também, não? Porque tem alguns que não querem, tem alguns que resistem, né? Tem uns que não querem. Tem uns que não querem sair de lá, né? Por causa de sua origem. Eu ainda acredito que vão ficar lá para ajudar, muitas vezes. E tem outros que não tem condições. Assim, e minha mãe não queria vir, mas quando eu fui para lá, que ela me viu, ela pensou, tô deixando meus netos crescer, meus filhos ficar mais velhos, e tava lá, e daí viu eu a mudança que eu teve, porque estava magrinho quando estava lá. Sim. E ela viu eu melhor, e daí pensou, e venha para cá, e tá aí, graças a Deus, venha. E só tenho lá minha avó, o parente mais perto, sabe? Sim. Minha avó, mas essa ela não sai. Ela não vai nem de um estado para outro, menos para cá. A pessoa de idade tem até mais dificuldade, né? Até para sair de casa, às vezes ela acostuma dentro de casa e ela não sai, né, na verdade. Mas vamos ficando por aqui. Nosso entrevistado hoje, o Jonathan, né? Estamos chegando 9 horas, já viu como passava, te falei que passava. Começamos 7h30, 2 horas já de podcast. A gente sempre começa com os entrevistados um pouco nervoso, a gente começa a conversar e o tempo passa voando, né? Até acredito que se a gente tem aqui muita conversa para conversar até 5, 6 horas se a gente ficar. Porque a gente fez
na verdade a gente fez um resumo, né? Um resumo muito resumido. Muito resumido, e o que nos preocupa, assim, é que nem o Jonathan falava, né? Da gente ver tudo isso acontecendo aos poucos também no nosso Brasil, né? Eu vejo isso também, consigo enxergar e ter essa percepção de a gente poder um dia chegar aonde vocês chegaram lá e tiveram que fugir eu acredito que deve ser muito ruim, tipo, ter que fugir do nosso país, né? Deixar tudo Deixar atrás. tudo para trás, tudo que construiu, que nem uma faculdade, tudo, a sua vida, a sua identidade muitas vezes para trás. Começar tudo de novo, numa terra que você não conhece, com pessoas que você nunca viu, né? Outra língua, Outra língua, outra cultura, os costumes, né? A diversidade e tudo isso, né? Mas já são 4 anos, né, Jonathan? E graças a Deus está bem agora no não, Brasil. muito agradecido do povo brasileiro, porque receberam, acolheram nós como um brasileiro. Estou muito agradecido e acho que não vou para outro país. Aqui a gente está bem. A gente sempre faz uma pergunta aqui no final do programa, e até eu já devia ter feito essa pergunta, mas como a gente tinha muito assunto, eu deixei mais para o final. A gente faz essa pergunta para todos os entrevistados aqui, que é: qual o milagre ou que Deus fez na tua vida que mais marcou a tua história? É uma pergunta que faz a gente viver lá da infância até esses dias de hoje. Alguma coisa que Deus fez, de repente, nessa trajetória de você vir para cá, o cuidado da família, algum milagre assim, que tu vê, que você pode ver assim, isso foi Deus que fez na minha vida. Várias vezes ele me cuidou da morte. Mas uma que mais marcou você? não, exatamente, se teria que pensar. Porque muita coisa, sim, muita coisa que graças a Deus livrou da morte. Você trouxe a hora a lembrança do seu pai, né? Não, mas lembrei agora. Sim, lembrei. Isso, e foi muito triste para mim naquele tempo, porque eu fui confundido com bandido, sabe? Aqui no Brasil? Não, lá, entre bandas, sabe? E eu fui confundido com de uma banda. E se fala banda? Aqui é grupo. Facção. Isso, facção. Eu falo banda chiqueta. Lá é banda. Banda, sim. Banda. De diferente facção, e me confundiram com um cara muito parecido comigo, a verdade. E acharam que eu era daquela banda. E quase me mataram. Se eu não fico de olho, me matam. As pessoas da outra... Sim, da outra. O inimigo desse aqui, eles estavam indo atrás. Porque eu morava num setor, sim, só que depois que tu entra um nível de estudo, ali no setor onde eu morava não tem que ir mais para fora. Só que acontece, aqueles caras, eles moravam naquele setor onde eu morava, mas de tanto problema que tinha, eles saíram e eu fui estudar na frente onde eles mudaram. Daí, para eles eu era mais um, entendeu? Sim. E como eles começaram a cuidar. O último que aconteceu foi um carro, foi lá na escola, lá, e parou na frente e começou a me ameaçar, que ia me matar, não sei o que. Daí eu entrei na escola, liguei para minha mãe, ela me pegou, sim, e me levou um estado longe daí, tipo aqui e para o norte, para lá. E fiquei vários meses lá naquele estado, na minha avó, e chorava muito, porque eu sempre fui no caminho tranquilo, né? Nunca certo, nunca fui cara de fumar, de beber, de usar drogas, de coisa. E tu, estando no lugar de um bandido, de uma pessoa que faz mal, eu fiquei muito tempo triste, chorava, deprimido, porque eu não tinha feito nada de errado. Sim. Daí chegou uma hora que eu falei para minha mãe, falar com meu padrasto. Meu padrasto era tio deles. Só que ele é tio deles, mas eles não têm governo. Sim. Daí eu falei com minha mãe, fala para o marido, e falar com ele. Eu falei, eu não vou aqui eu sempre, sim, fugindo. E falei para ela, eu vou para lá, me leva lá na casa deles e eu vou falar com eles. E viajei para meu estado e meu padrasto me levou na casa deles. Fomos lá junto
as pernas estavam tremendo, e eu tinha vergonha porque as pernas tremiam muito, porque os caras eram muito perigosos, eram 3, eram muito perigosos, e daí eu falei com eles, na frente do meu padrasto, e eu falei, que eu falar com vocês acerca do que eu vi que vocês estão cuidando de mim, que eu passei mal. E eles falaram que certamente estavam cuidando para me fazer mal, porque eles falam que eu fui na casa deles, um monte aquela facção, na casa deles a tirar essa coisa. Um dia que eles foram... Essa pessoa que era parecida contigo, lá atirando. Ele foi. E daí ele falou, e tu estava aí? E eu falo, não, eu nunca fui um cara de me misturar com essas coisas. Não, mas tu estava. E eu falava uma coisa e falava, tu estava. Até minha mãe te olhou, falou. Daí eu não tinha que fazer, não tinha que fazer. E daí chegou uma hora que ficou tenso. E um deles falou, mas se tu vai estudar, porque estudava na frente. Se tu vai estudar, estuda. Assim, tipo, se tu vai estudar, estuda, não sei o quê. Tipo, vai, fica tranquilo, fica de boa. Daí eu comecei a estudar de novo naquele lugar, mas com medo, tinha medo. E daí a mãe dela era cristã e eles moravam tipo aqui assim, que tem igreja e tem casa, sabe? Sim. Daí eu me fui misturando um pouco com a mãe dele, indo na casa deles, pedindo, porque tinha que pegar um ônibus, chegar lá em casa, voltar. Daí um dia eu comecei indo lá e falei, tenho que ir em casa, para se não tem para almoçar aqui, para mim, mas tudo era para me misturar. E chegou uma hora que eles mesmos botavam comida para mim, me levavam. Caras que me queriam me matar, depois eu acho um milagre de Deus ele ter colocado aquela inteligência em mim para cuidar, porque eles estavam de olho para me fazer mal. E daí Deus... Deixa de ser um livramento de Deus, né? Um livramento de Deus, que isso foi uma das coisas que mais eu lembro na minha vida, de ser tá no caminho, tá no certo, e ser confundido com uma pessoa que está fazendo mal. Foi muito triste para mim esse tempo, e muita alegria depois que Deus me liberou. Eu não podia sair na rua, nada, porque podia me matar. Esse tempo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, tava um médico e mais 3 amigos num bar, e chegou os caras da facção e mataram os 4. E aí foram ver, eles tinham pensado que esse médico não era médico, era um cara da outra facção, e se enganaram. E acabaram matando os 4 ali. Claro que a facção mandou matar os caras que mataram, mas o estrago já estava feito. Já estava feito. Depois que não adianta mais, né? Mas a gente vê o quanto isso é perigoso e existe em todo lugar, né? Só muda o nome, o nome das pessoas e o nome do país, mas facção e bandidagem, infelizmente é uma realidade em todos os países, ainda mais quando tem problemas socioeconômicos, né? Quanto mais problema social, mais se proliferam, né? E acabam também usando da política, né? Pablo Escobar foi um deputado federal, né? Então a gente vê que eles influenciam e muito, né? Mas é isso aí, Jonathan, vamos ficando por aqui. Agradeço por você ter vindo, deixo também o convite, não só para o Jonathan aqui, mas todos os ouvintes, que nós temos o culto amanhã, aqui na nossa Igreja Cristã Geração Eleita, o culto às 19h30, na rua Santa Terezinha, 538, bairro Santa Catarina, na cidade de Sarandi. Estendo aqui meu convite para todos, também para o Jonathan, para sua família também. Se quiserem vir assistir um culto com a gente, vir quiser cantar, não tem problema nenhum, pode estar participando aí com a gente, sem problema nenhum. Então, agradeço mais uma vez pela tua vinda. Acredito que a gente pode futuramente marcar outros programas. Fala um pouquinho do seu canal aí antes de nós terminar. O Jonathan também tem um canal no YouTube. Não vão deixar passar também. Faz aí a tua propaganda aí, Jonathan. Eu tenho um canal eu fazia mortal, coisa, sabe? Também fazia, tipo, narração, coisa. Como que é o nome do canal lá? Jonathan Brito. Jonathan Brito. Só botar Jonathan Brito no YouTube e acha. Então depois eu vou lá te adicionar também e adicionar a página lá também. Nós temos uma página lá. Vamos se encontrar lá também no Facebook e estar compartilhando aí esse momento tão bom e agradável. Cada sábado que a gente vem aqui a gente aprende muito. Deus fala muito com a gente. Não foi diferente também nessa live. Então quero te agradecer do fundo do coração pelo ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Agradecer cada um que esteve aqui junto conosco também nessas 2 horas.
Que Deus venha abençoar a vida de cada um. E sábado que vem vamos aí ter mais um podcast, ainda vamos estar selecionando um candidato, mas com certeza aí vai ser mais um podcast abençoado em nome de Jesus. Então, o meu grande abraço, que Deus venha abençoar a todos, um ótimo final de semana, e a gente vai ficando aqui com louvor, encerrando a nossa live. Deus abençoe a tua vida.